Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo. Eu me chamo Sudana de Castro. Como é que vocês estão? Eu estou bem. Bom, voltamos ao cenário político. Parece que a crise realmente instalou no Palácio. A fala de Carlos Bolsonaro desmentindo Gustavo Bebiano e todo o esquema na qual uma deputada laranja, não é? Em uma reportagem bem mais cedo no correiodecorambá.com, um assunto que Gustavo Bebiano fala assim, abre aspas, se eu cair, Bolsonaro cai junto, fecha aspas, disse Bebiano a uma jornalista. E veja bem no que eu vou ler. Humilhado publicamente pelo vereador Carlos Bolsonaro e pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, o ministro Gustavo Bebiano, secretário-geral da presidência, mandou um recado direto aos que defendem sua demissão por conta do escândalo da candidatura laranja do PSL. Segundo o deputado Paulo Teixeira, PTSP, Bebiano ameaçou expor os podres da campanha que levou Bolsonaro à presidência. Eu posso cair? Caso isso aconteça, Bolsonaro cai junto? Conversa de Gustavo Bebiano com a jornalista de Brasília de hoje de manhã, escreveu Teixeira pelo Twitter. Mais cedo, Gustavo Bebiano também mandou outro recado ao governo. Não se dá um tiro na nuca de seu próprio soldado. É preciso ter no mínimo de consideração com quem esteve ao lado dele o tempo todo, disse ele em uma conversa com intelectores. Não vou sair escorraçado pela porta dos fundos, disse Bebiano, segundo o jornalista Gerson Camarote. Aliados do ministro, como o advogado Sérgio Bermudes, indica que ele tem munição para permanecer no governo. Segundo Bermudes, Bolsonaro teve sua eleição e a Bebiano, o que pode ter interpretado como uma indicação de que o ministro pode relevar os podres de uma campanha ancorada em fake news. E aí você tem dúvida a respeito deste governo, do que aconteceu, das mentiras que foram expostas para o povo e o povo acreditar? Engraçado, uma deputada laranja, pessoal, foi encontrado no PSL, né? PSL que até então era um partido do Centrão. Antes, muito tempo, eu já falava, desde o período das campanhas, que o Centrão, na qual que eu tenho certeza que muitos relembram do apoio, né, que deram a Michel Temer não ser investigado, da sacanagem que fizeram ao país de, por 2 vezes, barrar a investigação sendo vendido, esse mesmo Centrão que tinha como seu líder mentor Eduardo Cunha, na qual Bolsonaro era um dos seus admiradores. Esse mesmo Centrão de Luciano Bivar, que é um dos caciques desse partido, que estava junto com Valdemar Costa e todas as figuras, que se mostrou um novo tipo de partidos com caráteres corruptivos e com uma intenção de surrupiar o recurso público dessa forma sorrateira e desonesta. E aí o que acontece? O que acontece é que aquela que foi mostrada realmente ontem, sobre o esquema na qual usava aquela senhora, né, Maria de Lourdes, 68 anos, é uma coisa que precisa ser esclarecido o porquê né, que foi dado a esta senhora um valor de R$400 mil, dinheiro público destinado do fundo partidário, dinheiro saindo dos impostos do povo, para ela, e uma única gráfica gastar 380, sendo que essa gráfica está começando a ser investigada por movimentações de R$1.200.000, entendeu? E onde o Gustavo Bebiano era o presidente atual, com seu aval foi liberado, tornando-se ministro da Secretaria-Geral da Presidência, falado e acusado por Carlos Bolsonaro como mentiroso, está envolvido e investigado, não é, por esse esquema fraudulento. Mas eu vejo a forma descarada de muitos deputados saindo na defesa e não querendo apuração, dizendo Gustavo Bebiano fique, não peça demissão. No caso da Joyce Hasselmann e do Rodrigo Maia, supostamente, né, envolvido em algum tipo ilícito, até investigar investigações lá pendentes do Supremo, mas é o presidente da Câmara, né? Junto com ele, aquele lá,
o outro do Senado que também é investigado. Notou uma certa semelhança, uma paridade entre essas pessoas na qual citei? O porquê de defender? Por que não investigar? Hein? Já temos os casos de laranja. Esse governo é um festival de laranja. Funcionários fantasmas. Quem não se lembra da Val? É o Fabrício Queiroz que está também envolvido. E Flávio Bolsonaro sendo investigado. E agora, dentro do núcleo, no coração do poder, Gustavo Bebiano. Um partido que elegeu pessoas na carona de Bolsonaro. Pessoas que vieram com discursos de anticorrupção, de mudança e de caráter diferenciado, de uma nova postura na política. Foi colocado para gerenciar esse país, né, pessoas que já tinham sido condenadas, acusadas e condenadas ao caixa 2, como Onyx Lorenzoni, que saiu na defesa do seu amigo Gustavo Bebiano. O que ele está sendo acusado? O que provocou toda essa confusão? Provocou uma acusação de uma prática da velha política, exatamente aquela velha política que o presidente Jair Bolsonaro, durante a campanha, disse que enfrentaria e acabaria com isso. A velha política sempre fez isso do qual está se falando agora. Candidata à laranja, desvio de dinheiro do fundo eleitoral e fundo partidário. E quando você vai saber como ela usou esse dinheiro, ela usou esse dinheiro numa gráfica que não existe, que não está no endereço. Exatamente aquele enredo que o Brasil se acostumou tanto a ver na política brasileira, infelizmente. O Brasil muda de quê? Coloca-se meia dúzia de militares sem experiência de vivência pública e ainda mais meia dúzia de ministros envolvidos com certos suspeitos, né, de caixa 2, de candidatura fantasma e outras coisas mais. E ainda estarrecedor ter três ministros de forma ignorante, como é o caso da Damares Alves, que só as suas falas que estão aí à prova nos YouTubes, nos vídeos circulando nas redes sociais das suas asneiras e fake news, do descaramento do ministro da Educação que fala que o brasileiro é canibal e que a universidade era para poucos, ou então da forma ignorante e arrogante do ministro Ricardo Salles, que ao dizer que não conhecia a história de Chico Mendes, achando que ganhava like e curtida, foi uma chuva de críticas sobre o seu infeliz comentário. Que independente de posição de partido você esteja nesse momento, se você é centro ou direita ou esquerda, mas você pode jamais esquecer a memória desse rapaz que lutou e morreu pobre, e morreu de forma assassinado por defender seus semelhantes e a Amazônia. E aí o que acontece? Nós temos de novo um fato que envolve Bebiano, esse ministro que até então era um dos homens de confiança de Bolsonaro. E para você entender toda a reportagem, em meio à crise do governo do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano cancelou a agenda oficial nesta quinta-feira, dia 14. Houve-se sim um boato dentro do palácio da possível demissão de Gustavo Bebiano. Porém, de modo acovardado, Bolsonaro usou talvez especula-se lá dentro, seu filho Carlos Bolsonaro, para poder falar isso. E dessas palavras saiu da boca de Rodrigo Maia. E veja no vídeo. Em entrevista à Globo News hoje, o presidente da Câmara disse que Jair Bolsonaro não deve permitir ingerências da família em assuntos de governo. A impressão que dá é que o presidente está usando o filho para pedir para o Bebiano sair. E ele é presidente da República, né? Ele não é mais um deputado, né? Ele não é presidente da Associação dos Militares. Então, se ele está com algum problema, ele tem que comandar a solução e não pode, do meu ponto de vista, misturar a família com isso, porque acaba gerando insegurança, uma sinalização política de insegurança para todos. Você transformar isso numa crise dentro do Palácio do Planalto, eu acho que é risco muito grande, né, para um governo que precisa sinalizar liderança, né, unidade, porque vai ter desafios importantes, começando pela Previdência. Pois você veja, que situação. E aí, pessoal, o BR-18, Bebiano falou que
tinha a intenção de conversar com o presidente Jair Bolsonaro na manhã da quinta-feira. Ele reforçou que segue firme no propósito de não pedir demissão. Isso é uma coisa que parece que eu vejo... Você se lembra quando Eliseu Padilha, Moreira Franco foram mencionados? E aí o que foi que fizeram? Não vamos ficar. Sendo que anteriormente Michel Temer disse que pessoas que tivessem algum tipo de envolvimento seriam demitidas. Mas não foi homem para cumprir a palavra. E deixou seus compassos lá dentro. Agora estamos vendo com o lado de Bolsonaro. Sendo que, deixo bem claro, não é Bolsonaro que está tentando segurar ele. É sua bancada. É os apoiadores que estão lá. O governo é montado por pessoas que não é Bolsonaro. É pessoas que ele indicou, que foi aconselhado. E esse tipo de pessoas estão lá. Agora mostra a fragilidade e a autoridade do presidente colocada em xeque. Não consegue demitir uma pessoa que acaba de entrar no escândalo, manchando o seu governo, que era um governo anticorrupção. Mas tem que ficar, porque Onyx Lorenzoni quer, porque Joyce Hasselmann quer, porque Rodrigo Maia quer, né? E tantos outros. E não adianta Bolsonaro rasgar nas redes sociais, em seu Twitter, que não adiantou. Na quarta-feira, em publicação no Twitter, um dos filhos do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro, disse que Bebiano mentiu ao afirmar que teria conversado com o presidente e divulgou um áudio com o suposto negativo do Bolsonaro. Mais tarde, o próprio presidente retweetou o post do filho e repetiu na entrevista à Rede Record que o seu ministro estaria mentindo. O chefe fala: o meu ministro está mentindo. O meu ministro, ele não me acata, ele não me escuta. Que moral, não me obedece. Ele não me obedece. Que moral tem o presidente? Que moral fica ele em rede nacional chama um de seus ministros? Eu estou falando ministros. Ministro. Um dos cargos de chefia. Tudo rabo preso. Eu não vou demitir. E ele, não vou me demitir. Eu vou ficar aqui. Rabo Seu ministro ditou. Eu vou ficar. Isso é rabo e você preso. vai ficar calado. É o que parece que está acontecendo no governo. Nessa reportagem ficou bem claro o quanto é frágil este governo. O quanto fragilizado fica agora o governo com essa crise. Hora e meia volta, estão se apagando fogo por causa de algum problema. Quando não é criado pelos filhos de Bolsonaro, é criado por alguém de sua confiança. E aí você se questiona: por que acreditamos em políticos? O que fazemos perder tempo em acreditar neles? Mas mesmo assim parece que esses tipos de políticos que se mantêm com seu, digamos, não vou dizer eleitorado não, mas com seus admiradores nas redes sociais, que saem esbravadando nomes, mito, não faça isso, e acusando o outro lado, não consegue enxergar o que está acontecendo próximo aos seus olhos. Como é que fica a situação? A investigação vai dar curso? E o Gustavo Bebiano, ele realmente é tão forte assim? Vai permanecer dentro do governo? No mais, galera, esse vídeo fica aí. Uma boa, até a próxima. E eu sei que os apoiadores de Bolsonaro vão ficar danados com esse vídeo. Mas realmente é uma verdade, é uma crítica. No mais, a gente vai ficar aqui observando o que vai acontecer. Valeu, pessoal. Um abraço, até a próxima. Diamonds in my mouth.